dia, Bota a Salve cabecinha Sal. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, muito boa tarde, rolezeiros e amoras do meu coração. Hoje é quinta-feira, dia 15 de maio de 2025. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a você que nos acompanha ao vivo e também na nossa reprise às 4 horas da tarde. E olha só, hoje é dia de chocolate aqui no estúdio. Seja muito bem-vinda, Sara Hara. Sara Hara, gostei. Esse ficou bom, Chocolate hein? novo na área. Chocolate novo na área. Sara Bom dia, Zara. gente. Bom dia. Tamo aí, né? Qual bombom que você é? Que bom receber você no rolê. É, que bom, né? Que bom, bombom, que bom. Que bom, bombom. Ó, vamos lá, gente, porque mais um influenciador foi convocado para a CPI das Bets. Dessa vez não teve fotinho com a senadora Soraya Tronic, não, hein? Acho que ela se ligou do que ela fez. Vamos falar também sobre a favela do Moinho e também o sumiço da Cracolândia, cara. Amanheceu e não tinha ninguém lá, tá? Tem também o cortejo de adeus a Pepe Mujica. Lula, que saiu em defesa da esposa, dizendo que ela não é uma cidadã de segunda classe. Pegou essa? E pasmem, gente, um casal briga na justiça pela guarda de um bebê, sabe o quê, Sara Hara? Um bebê de Cara, pano. um bebê reborn, cara. Você acredita? Eu ainda tô achando que é fake news. Eu não tô acreditando que é verdade, não. Eu vou trazer essa história aqui pra gente conversar. Antes disso, vamos chamar o Vitão e dar boa tarde pra ele. Bom dia, né, Vitão? 11h20. Bom dia, Hobbs. Nem meio-dia ainda. 11h35, Pô. Já Vamos antecipei lá, mais um tudo. dia. Bom dia, Hobbs. Bom dia, Sara. Bom dia, Vitão. Trouxe uma indicação aqui, Hobbs, que eu não sei se eu já indiquei. Opa, tá a câmera errada aqui, mas tá tudo bem. É que eu tenho uma memória de um peixe beta. Então, eu vou indicar aqui Os Garotim. Não sei se eu já indiquei. Mas é muito bom. Eles são lá de São Gonçalo, uma banda de R&B maravilhosa. Eles já ganharam um Grammy Latino com um álbum pop. Então, essa é a minha recomendação de hoje e bom dia. Bora lá. E aí, Sara, você curte os garotinhos? Muito. Tem uma música Também gosto. deles que eu adoro. Que meu sonho é fazer um feat com eles. Aí, Pra eu dado ouvir o sozinho recado, em casa. hein? Porque eu não sei cantar, né? Então, mas é muito boa esses meninos mesmo, os Aí, garotinhos. os garotinhos de São Ótimos. Gonça. E é assim que São Gonçalo é São Gonça, conhecida. né? São Gonça para os íntimos. Vamos para Brasília chamar o Guga Noblar Bora. para participar Ah, ele aqui? veio hoje, graças Ele a Deus. vem, ainda vem uniformizado, Aleluia. Guga. Bom dia para você. Rob, Sara, estou muito bem acompanhado. Você Adoro fez quando vocês falta na estão. última quinta. Ah, o Guga não estava aqui na última quinta. Não, menina, quem ficou aqui foi o perturbado do William. Na sexta. O perturbado Não, do William? Na sexta, quer dizer. Ele veio na quinta. Eita, Foi na gostei sexta. dessa. Olha só essa configuração. definição. Temos um choquito na tela. Ficou Um choquito bem. não, um prestígio na tela. É, deu meio que um ponto bom, Olha né? lá, olha lá, olha lá, olha lá. Bora Essa nessa? luz tá errado. Eu não sou tão branquelo assim. Eu sou Não, branquelo, não. mas nem tanto. Mas Tá é horrível essa minha cor. Isso é culpa da luz. Mas enfim, Se tivesse vamos, entrado vamos antes pra nessa. gente testar, né? Não, mas não adianta. Essa luz é história em mim. Não adianta. No fim da tarde melhora. Não sei se é por causa do horário, mas é muito louco. Ah, então a isso. gente pode E mudar aí o eu horário fico- do programa. Exatamente, vamos pra tarde. Tá fazendo pôr do sol pra ter uma luz amarela aí, pra dar uma melhorada nessa cutis do Guga. Vamos pensar, vamos mandar Boa essa ideia. sugestão pro diretor de programação do ICL. Quem sabe ele aceita. Vamos começar essa bagaça, Guga? Vamos lá. Vamos Pegando lá. fogo, vamos nessa. A gente abriu o rolê de ontem falando da CPI das Bets e a gente vai abrir hoje falando da CPI das Bets, tá? Porque teve mais um desdobramento, porque ontem foi a vez do influenciador Rico Melquiades. Ele foi depor. E aí o Rico é um influenciador de Alagoas que ganhou fama nacional porque ele participou do reality A Fazenda. E antes disso, de participar do reality, ele começou a publicar alguns vídeos nas redes sociais, isso em 2018, e se tornou uma figura bem popular, bem conhecida na internet, além de ter faturado o prêmio de 1,5 milhão do reality, né? Que Então, hoje assim, não quer dizer muita quer coisa, dizer porque muita 1,5 coisa. milhão você come fácil. o fato é que ele tem hoje mais de 4 milhões de seguidores. Quer dizer alguma coisa pra vocês? Quer dizer Aí já alguma muda, coisa. né?
considerando o conteúdo, diz muito. Né? Ai, meu Deus do céu. É o seguinte, a gente separou alguns trechos, tá? Dessa CPI, alguns trechos que viralizaram nas redes. E a gente vai curtir o primeiro momento em que pedem pra ele fazer uma aposta ao vivo. Vamos ver se ele aceita. Roda. Aí o Tigrinho soltou a carta. O Tigrinho soltou a carta? Aham. O que é isso? É um ganho. Aí se completar, eu ganho. A Soraya pergunta. É muito engraçado. Se ele completar aqui, eu ganho. Então tá. Completou. Completou, você ganhou. Aí eu ganhei R$120. Aí eu paro ou continuo. Aí no caso que eu vou fazer. Gente, Guga, virou aula de tigrinho, é isso? É isso mesmo? Meu Deus Sério? do céu. Eu nunca vi. Que maluquice foi essa? A Soraya ainda pergunta, né, junto, assim, ela reforça o texto e o que a gente vê ali parece mais uma propaganda do jogo do Tigrinho. Quando eu vi essa cena, eu pensei, cara, eu quero apostar. Ele ganhou 120 conto, fácil assim, na CPI, no Senado, na frente de todo mundo, televisionado para todo o Brasil. Essa foi a maior propaganda que eu já vi na minha vida do jogo do Tigrinho. E eu, de verdade, no momento que eu vi essa cena, rolou um diabinho aqui falando joga. Porque é a sensação de qualquer um que vê essa cena. Fala, caraca, o cara foi demonstrar como é que é o jogo do Tigrinho e faturou 120, é fácil assim. Claro que isso daí acabou virando a maior propaganda da história do jogo do Tigrinho. Caramba. Espero que eles tenham pago um bônus pra esse garoto aí, porque é o melhor garoto propaganda que eu já vi de qualquer marca. E só mandar antes de tudo um abraço para o Daniel Balaguer, que me chamou de bebê Hellborn. Hell é inferno. Hellborn. Hellborn. Adorei. Adorei. Apelidos novos hoje, pra todo mundo. Olha, a Thaís tá dizendo pra você o seguinte, não se iluda, Guga, o login dele é configurado pra ganhar. Claro, deve Porque ser. o CPF Deve dele, ser. né? Olha lá, olha lá, olha lá. Deve ser. Deve ser isso. Na hora que, acho que o pessoal de lá da casa que ele representa assistiu, logicamente, ele ia falar lá. E aí já liberaram um trocado. Falaram, não vamos colocar muito não, pra não ficar muito, né? Bota um 120 aí, porque o pobre de casa precisa visto 20, ganha um 120, já, né? 100% de lucro. Olha só, olha só, cara, o mole que o Senado está dando. Já deu anteontem, deu ontem, tá Eu vou ser o passando primeiro a dar aqui no vergonha. programa. Será que vai continuar? Pra mim é uma cortina de fumaça, sabia? Esse movimento todo. Querendo ou não, eles ganham pra fazer CPI, né? Olha o tanto de coisa pra resolver agora, de imediato, e estão deslocando esse tanto de parlamentares para poder fazer CPI de um negócio que é pra dar em quê? Porque são testas de ferro, na verdade. Virgínia, RCI, todos os outros são testas de ferro. E os donos das bets? Que Tão dia com que eles vão sentar lá na dificuldade. cadeira e falar como é que eu comecei com isso aqui? Cadê os Entendeu? donos? Então, é perdendo tempo, usando o nosso dinheiro que paga esse povo, os horários deles, né? E é engraçado que tá indo todo mundo trabalhar. Porque quando é outra coisa, ninguém trabalha. Você vê lá o parlamento vazio. Mas para conhecer Virgínia, para conhecer alguma coisinha ou outra, tá indo muita gente. E até pra aprender a jogar, cara, o jogo da cobrinha. Roda aí, porque a Soraya pediu, gente. Eu paro a rodada, pronto. Vamos jogar a cobrinha agora? Eu Essa vai estar quero mais ganhando. jogar. Ela tá ganhando, não é Mas eu possível. gostaria que você nos mostrasse. Não, mas só que aí eu tô induzindo Ibama o não pessoal a faz tá nada. jogando. Gente, eu não quero. Eu fiz o ganho, eu não quero mais jogar. Qual é a minha intenção em ver o senhor jogar naquele que o senhor está acostumado a jogar? Mas é o mesmo, só muda que é uma cobra. Tudo bem. Eu tava porque ali mostrando porque assim, o nosso relato aqui é do Tigrinho, então eu fui lhe mostrar o jogo do Tigrinho. é sobre todos os jogos e todos os Mas contratos. é a mesma coisa, só muda o animal. O outro é uma cobra, esse é um tigre. Então, justamente porque eu gostaria de ver neste que o senhor vem anunciando agora. Eu anuncio todos, ou o tigrinho, ou a cobra, ou... Mas é que eu queria ver o senhor jogando na cobrinha. jogar. Mas tudo bem. Justamente Muda em porque quê? existe um porquê. Eu já joguei, já ganhei, eu não quero mais jogar. O senhor já... Não! Guga, chama o zoológico todo, cara. Não é isso.
Não é a cobrinha, não é o tigrinho, gente. Pelo amor de Deus. Não tem como chamar Ibama pra poder Chama o regularizar. Ibama. Porque tá muito solto, sabe? Tá usando os bichos sem falar com os bichos. Os bichos não estão ganhando R$1. E aí eu tô pegando birra de tigre, birra de cobra. Tem o panda também, né? Porque tem um, Deve ter um panda que zoológico pula todo, assim. não é possível, gente. O bicho é o de menos, quer dizer, coitado, né? Mas, gente, o ponto não é esse. Deu mole de novo, cara. Guga, vai, complementa, Isso é pelo amor de maluquice, Deus. né? Realmente não. O que aconteceu, gente? Virou só uma sessão de propaganda do jogo. Foi bizarro. Tá sendo bizarro. E como falou a Sara, quando é que a gente vai escutar, ouvir, investigar quem importa? Que são os donos das bets. Esses não estão sendo incomodados. Agora chamaram a garota lá, a Virgínia, para vender moletom. Foi lá vender moletom e copo rosa dela. O copo rosa que ela fez propaganda. Todo mundo comentando o copo da Virgínia. Ela levou o copo da marca dela. Isso, no mínimo, é um pouco antiético, mas... Não, ontem foi uma não sei se ela tem muita sessão. noção de ética. Foi um show de idiotice, vou dizer assim. Porque pra mim o verdadeiro idiota é a pessoa que ela sabe que existe um decoro, que existe algo a ser cumprido diante... Querendo ou não, é uma solenidade, né? Assim, não é um negócio solto de qualquer jeito. E aí, Claro. não só a Virgínia, mas também os parlamentares que eram obrigados a manter o decoro, pedindo foto. Pelo amor de Deus, quem? gente. Decoro? Decoro em mim, né? A gente que apanha, no caso, porque, cara. nossa senhora. Não, e olha só, gente. O rico Melquíades ainda apontou um tratamento diferenciado entre ele e a influenciadora Virgínia Esse é o melhor Fonseca. momento. Aquela, gente, aquela que a gente está começando aqui, ó, que causou no Senado e apareceu lá de moletom. Ele disse que foi diferenciado. Vamos ver o que ele falou. Extrato. Vamos ver se já caiu, tá? Caiu agora. Maravilha. Não entrou o dinheiro. Aqui entrou o dinheiro. Eu fiquei. Então a plataforma paga. Ok. Agora acredita? Acredito, agora eu acredito. Agora eu acredito. Então não havia problema nenhum o senhor É fazer porque isso. vocês estão me deixando desconfortáveis, eu não tô mais me sentindo confortável. Eu tô sentindo um Acabou. tratamento, sim, diferente da Virgínia. Pra mim, eu tô sentindo que vocês estão me pressionando muito. Desde a hora que eu cheguei, eu tô colaborando e eu tô sentindo um tratamento muito diferente. Ontem era risada, era selfie. Até no final teve seguir foto no Instagram. E comigo o tratamento tá sendo Eu vou outro. seguir você hoje. Eu não seguia ela. E foi ela que pediu a foto. Então, foi também, ela colaborou bastante do jeito dela. O senhor está colaborando muito. A gente pode ir embora? A gente pode ir embora? O verdadeiro mimimi, né? Isso sim, pra quem gosta de usar esse termo, esse momento é a hora de todo mundo usar e até gastar. Porque quando a gente fala sobre privilégio de tratamento, é o que a gente tá falando disso. São duas pessoas do mesmo nicho fazendo a mesma bobagem, reclamando por causa de um tratamento. E a meritocracia fica onde? Se a Virgínia foi melhor tratada, é porque ela teve os méritos da simpatia dela de ontem. Né? Ou Louros, seja, compridos. ela foi mais simpática, ela investiu mais no visual, ela quis, né, colocou Jesus em primeiro lugar nessa Ela audiência. foi de óculos, tava Isso, toda ele ali. não foi o simpático o suficiente. Porque quando a gente fala sobre tratamentos entre pessoas negras e pessoas não negras, todo mundo fala que é mimimi, entendeu? Todo mundo fala que é mimimi. E olha que a gente nem tá falando de uma questão dessa. A gente tá falando de coisa que é tapa na cara de polícia, né? Perder emprego. Mas, no caso do Rico, ele se sentiu ofendido de não ter tido um tratamento de nenenzinho que nem ontem, né? Ele ficou mal, Olha. Guga. Eu acho Passou mal. que o que fez a diferença, além da simpatia, que ela talvez tenha sido mais simpática, usou mais Jesus, ela usou mais, sem dúvida. Ela levou Jesus pro depoimento. Jesus, falei sobre Jesus, eu já repeti que Jesus era mais ou menos isso que estava rolando ontem. Tá até virando um pouco piada essa história do depoimento dela, por ter apelado também para Jesus. Mas eu acho que além disso tudo, ela tem 10 vezes mais seguidor. Ela tem 50 milhões contra 4. Então, Muda muito, né? os senadores, eles estavam melindrados pelo número de seguidores Logicamente. da Virgínia. Eles não queriam treta com quem tem 50 milhões de seguidores. Eles queriam, claro, usá-la de escada para lacrar e aparecer na internet e, quem sabe, conseguir um pouquinho
da sombra e dos seguidores dela. Então, estavam todos querendo agradá-la. Foi uma coisa incrível que a gente viu no dia da Virgínia. Os senadores se comportando realmente como advogados dela. Cleitinho, gente, pelo amor de Deus, Cleitinho, Cajuru, Girão, na real, todo mundo. O Irã, o presidente, o doutor Irã, todo mundo bajulando a Virgínia e até mesmo defendendo a Virgínia. Ele não teve essa defesa, de fato. Agora, também não pegaram pesado com esse garoto, não, o Rico, né? Não pegaram pesado com o Rico. Aliviaram pro Rico também. Agora, com a Virgínia, eles defenderam a Virgínia. O Rico, eles só deram uma aliviadinha. E aí ele acusou o golpe e a reação foi ser confortado. Ele passou sim a ser seguido pelos senadores. Que Sabe que eu não entendo? A Soraya não foi a que tentou a presidência? Do quê? Ou não? É a Soraya que tentou a presidência, não foi? Sim. Como que uma pessoa que está tentando a presidência para poder, sabe, direcionar um país, sei lá, dirigir um país, tem uma postura dessa perto de uma pessoa que, querendo ou não, representa a desgraça dos brasileiros? Entende? É muita incoerência, gente. E é uma incoerência pública, não é nem um negócio escondido. É um bagulho. E é na nossa casa, porque aquela casa lá também é nossa, Total. né? Será que na hora, sei lá, se um dia ela tentar de novo, será que o brasileiro vai lembrar dessa postura dela de tietar alguém que tá enfiando no taba do brasileiro com força, sem óleo, sem nada? Talvez não vai lembrar, ou lembre, mas né? Não sei, a memória é tão curta. Ou talvez seletiva. Isso ajude ela a ganhar voto também, né? Porque também tem isso, né? Ela defendeu. Ai, gente, olha. Ela é parceira. Agora, só um detalhe. Sobre a Virgínia, pelo menos ela perdeu seguidor. O brasileiro não curtiu esse depoimento dela. Ela pode ter ido muito bem com os deputados e com os senadores e com os políticos em geral. Agora, na rede social, ela perdeu mais de 100 mil seguidores. Ela ganhou pouco, depois ela perdeu. Ela perdeu 200 mil seguidores, mas não perdeu privilégio. A gente está falando de número virtual que, no final das contas, não muda em nada, porque ela já alcançou esse lugar na cabeça do brasileiro, na cabeça do parlamento, entendeu? Agora me pensa, o que a Virgínia pode fazer que um dia ela vai ser mal vista ou negativada ou nada, entendeu? Já ganhou 50 milhões, cara. Porque tá não tudo tem certo pra ela. Só muda assim, eu acho que só muda mesmo, só mudar o comportamento. Hoje ela tá falando sobre jogos, se amanhã ela for racista, se ela for homofóbica, se ela resolver ser qualquer outra coisa que fere a dignidade de outra pessoa, esse mesmo tanto de gente que defendeu ela aqui, vai defender lá também, entendeu? Porque o privilégio dela não abaixa, não diminui, sabe? Caramba, cara. Infelizmente, sabe? Não tem o que fazer. E olha, ontem a gente falou aqui sobre a roupa, sobre o moletom da Virgínia, né? O fato dela estar... teria influenciado bem à vontade, bem teen, né? Uma mãe de família. Me lembrou a Suzana Richthofen. Eu lembrei da Suzana Richthofen na época da entrevista lá, negócio assim. Boa. A roupinha do Mickey, né? A camisetinha cabelo rosa. A gente mostrou ontem aqui no rolê. E cabelo olha só, gente, a senadora Soraya Tronic falou sobre isso ontem também. Vamos ver. A influenciadora ontem, a senhora Virgínia, ela estava, a forma, eu achei que fosse o estilo dela de vestimenta, mas ela estava com um apelo bastante jovial, muito adolescente, e adolescente não pode jogar, então a atração, vocês atraem o público e vocês se comportam, obviamente, deveriam se comportar mais e atrair um público que tem um comportamento menos jovial. De repente, usar um terno, sei lá. Mas é só para destacar a importância. Então, nós não temos o direito de colocar, de expor ninguém, nenhuma criança, nenhuma... Gente, juro, só fica pior. E sabe o que é o melhor? O cuidado dela falar, sabe, sobre a pessoa. Eu queria ver se fosse eu uma situação dessa, tá? Eu não ia nem ter direito de estar ali, eu ia direto presa, entendeu? Mas é complicado. Brasil, eu. E olha, ao ser questionado pelo senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, sobre o impacto social das apostas, porque é isso, de fato, que interessa... O influenciador respondeu que só divulga a casa de apostas porque foi o próprio Congresso quem aprovou a legislação. Vamos ver. Falou. Nós temos hoje mais de 1.300.000 pessoas endividadas, suicidando, etc.
essa análise não foi feita, né? Evidente. Então, do mesmo jeito que tem pessoas que se endividam para jogar, tem pessoas que se endividam para poder beber, tem vícios de várias formas, não é só do jogo. As pessoas podem pegar o Bolsa Família também e gastar todo dia em cachaça, que também é um vício. Não, tudo bem, é só isso que eu queria saber se existe por parte. Não estou dizendo só de você, não, estou dizendo da plataforma, né? Porque. E aí, Guga? A Virgínia também usou essa mesma resposta, né? Uma resposta muito cínica. Ela falou: se você é uma pessoa que tem predisposição a vício, tem um nome para isso, né? Para quem tem uma predisposição a vício, você vai viciar em alguma coisa. Se não for no meu jogo que eu tô vendendo, vai ser em outra coisa, como ele falou agora, na bebida, disse o Rico. A mesma resposta no fim, é a mesma saída de querer, de alguma maneira, ser cínico e tirar sua responsabilidade dizendo: não, isso ia acontecer com a pessoa, não foi porque eu vendi para ela o jogo e ela viciou, não. Essa pessoa ela já ia ser viciada em qualquer outra coisa e acabou viciando no jogo, mas é uma pessoa que tem esse problema. Não é culpa minha, eu que vendi, eu que divulguei, eu que fiquei na internet no ouvido dela incitando a fazer isso, não tenho culpa. Tentando fugir da responsabilidade. Eu acho meio covarde essa saída, acho cínico também, porque nem esse Rico e nem a Virgínia são idiotas a ponto de acreditarem nisso. Eles sabem que sim, que tem o poder de influenciar e que eles é que empurraram muita gente para o jogo e não podem fugir da responsabilidade simplesmente com uma resposta cínica dessas, mas a gente vê essa resposta cínica se repetindo, tanto com a Virgínia quanto com o Rico. Que pena. Meu Deus do céu. Esses influenciadores colocaram esses senadores no bolso. É isso, cara. Exatamente. Arrasou, Meire. Resumiu aqui, de maneira simples e direta, tá? E aí, sobre esse comentário do vício, o Sérgio diz aqui, mas fazer propaganda de vício pode, né? Quer dizer, ele se exime da responsabilidade como se ele não participasse do processo também. Tipo, você não foi eu que criei. Eu só sou contratado, eu só tô falando, mas eu só tô falando. E de fato, se for analisar bem, quando foi regularizado, entre aspas, mas foi, querendo ou não, teve a liberação, quem tinha que analisar tudo isso aí é quem estava fazendo a liberação acontecer. Ou seja, deixaram essa galera ter esse argumento. Porque quem que liberou que não analisou isso antes? Aí a culpa cai em ninguém. Cai em quem tá perdendo dinheiro em casa. Meu Deus. Tem uma coisa que eu penso. Eu sou muito espirituosa em alguns sentidos. Quando eu vejo que aqui na nossa ordem, que é mais desordem, não tem jeito, aí eu já vou pro nível acima, que é de lei do retorno, espiritualidade, essas coisas. O que eu entendi é que essa galera tá acumulando tanto dinheiro porque eles acreditam que dinheiro salva, sabe? E o que, pra mim, eles não pensaram é que você plantar violência, nem o seu dinheiro acumulado vai te salvar da violência. Porque ao mesmo tempo que eles vão conseguir ter muito dinheiro pra elevar o nível de segurança, entre aspas, do que eles acreditam que é segurança pra filho, pra família, pra eles, essa mesma intensidade também é aplicada na perda das pessoas que estão perdendo dinheiro. Então, enquanto eles estão ganhando, tem muita gente perdendo e vivendo em cima de uma violência. E o negócio vai crescer. Então não adianta, porque um dia bate na porta, você semeia a violência, ela te volta. Se a gente que não planta violência já colhe violência, imagina quem tá plantando, entendeu? Aí na hora que tem filho sequestrado, sabe? Que tem revólver na cara, essas coisas, não pode falar que foi, porque a Nossa Senhora não passou o manto. Não, cara, você pegou o manto da Nossa Senhora e rasgou. Total. Né? Então, enfim, eu vou esperar essa parte, esse sabe? povo vai pegar a SpaceX, né, do Elon Musk, vai morar ali fora da Terra. Esse povo tem outras ideias, né, Guga? Só pode, porque eles não se sentem parte de uma sociedade. Mas não vai dar nem tempo disso acontecer. É sobre isso, não vai dar né? Tempo de Você falou do isso, impactado e do impacto, assim. Eles não se sentem. Eles estão fora, eles estão em outra órbita. É isso. Por né? enquanto, né? Por enquanto. Mas enfim, vamos aguardar. Mas eu acho que, pelo menos agora que chamaram essas celebridades, eles estão sentindo um pouco o peso da imagem deles sendo arranhada também, porque é ruim, querendo ou não, você ter que se explicar numa CPI como alguém que vende um vício. Então, talvez isso tenha algum reflexo nessa cultura da aposta aqui. Vamos ver, talvez tenha um pequeno reflexo. Agora, o objetivo dos senadores, claro, é só conseguir visibilidade. Eles chamam os influenciadores para conseguir as manchetes dos jornais. Ninguém falava da CPI das bets, e agora, a semana inteira, a gente está falando. E eles tentaram levar também a Deolane Bezerra, que é outra influenciadora
que tem essa imagem de quem vende jogo. É que a Deolane, Só que a ela tem Deolane uma casa, né, Guga? Ela tem é uma dona casa, de uma né, casa de de aposta. aposta. É. é dona. Essa sim, ainda tem mais a explicar. Só que ela conseguiu na justiça uma liminar aí para faltar e não compareceu. Mas a Deolane também tá na mira. Ah, quem tem dinheiro nesse país e pode pagar um advogado. Ah, nem E comparece. a Deolane até, ela meio que questionou, porque ela sentiu que teve xenofobia com ela. Ela foi uma mulher periférica, uma mulher do Nordeste, teve um tratamento diferente. Então ela sentiu que, pra ela, parece que pegou mais, porque ela não tem o mesmo lugar de privilégio, sabe? Em questão geográfica, assim. E é por isso que ela acredita que ela ficou um pouquinho presa e tal. Não. Teve essa diferença aí. Meu Deus do céu. Vamos dar sequência no rolê? Chegou a hora da macetada. Tom, tom, tom. Você viu, né? Macetada, tom, 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 tom de notícias. É isso. Vamos aos absurdos, gente. Esse é um absurdo daqueles. Tá rolando aqui em São Paulo. A favela do Moinho, a única comunidade remanescente do centro de São Paulo, ela vem sendo alvo de uma operação de remoção tocada pelo governador Tarcísio de Freitas e pela prefeitura de Ricardo Nunes. Nos últimos dias, moradores fizeram protestos, atearam fogo nos trilhos do trem e denunciaram a demolição forçada de algumas casas. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Olha isso, sabe? Olha a violência. Assim, inacreditável, né? E aí, cara, diante dessa situação, o governo Lula decidiu suspender a cessão do terreno ao Estado e acusou o governo paulista de descumprir acordos e usar força contra a população. Foi isso que a gente viu agora, né? Não, né? No caso, não foi nem força. Violência. Força é o que eu faço por uma casa. Né? Então, tipo, é isso. E aí, mesmo depois da suspensão, da retomada e também da repressão, as demolições continuaram, Sara. Continuaram. Tanto que um morador que luta pela preservação da sua comunidade levou tiros de bala de borracha da polícia e ficou ferido. Ou seja, nada foi feito ainda para conter essa violência que já dura um tempo. Mesmo depois que o Lula suspendeu. Mesmo depois que o Lula suspendeu. Pois e é, mesmo vale nada, depois de o Lula não vale mandar nada. pessoas ali, mandar alguns dos seus para dar uma olhada no que está acontecendo aqui. O fato é que, enquanto isso, olha só, tudo se conecta, tá? Uma outra mudança aconteceu a poucos quilômetros dali. Um território que a gente chama de Cracolândia, mas na verdade o nome dele é Fluxo, né? Que era uma grande concentração de usuários de drogas. Ficava ali na região central de São Paulo. Só que, curiosamente, Sara, a Cracolândia amanheceu vazia. Né? Então E a pior, gente vê. Pra quem não mora em São Paulo, gente, não era assim 10, 20, não. Não. A população lá é gigantesca. Quadras e quadras. Não tem como sumir com esse povo em menos de 24 horas, assim, de uma forma limpa, não, sabe? É muita gente, é um problema antigo aqui da cidade de São Paulo que ninguém consegue resolver, Guga. Porque ninguém encaixa o usuário de droga como uma questão de saúde pública. Inclusive, não é limpeza, galera. Essa questão de jogo de aposta tem um grande impacto nisso também, tá? Não é? Porque tem gente que fica desesperado, perde tudo, vai pro mundo das drogas, entendeu? Então, é uma coisa puxando a outra. Tudo conectado, né, Guga? Não, é bizarro. E tudo é isso, é uma limpeza social mesmo que o Tarcísio faz. Ele vai para cima daqueles que viraram um empecilho para a especulação imobiliária de São Paulo. Ele quer limpar essa região, na cabeça dele é isso, vamos limpar para as construtoras erguerem o que elas quiserem aqui e lucrarem em cima disso, e na cabeça deles é uma limpeza mesmo, eles tratam como se fosse lixo, como se fosse sujeira, como se fosse algo a ser violentado, né? Como se são pessoas, meu amigo, é ser humano, é família, é mãe, é criança, é com isso que você está lidando, Tarcísio. Você não pode simplesmente jogar, arremessar para debaixo do tapete, varrer para debaixo do tapete, como se fosse lixo, não. Você está tratando
com gente, com vida, com ser humano. Mas na cabeça dessa gente é mais importante, obviamente, a especulação imobiliária, o lucro que isso vai gerar. Isso está acima de qualquer sentimento de humanidade, né? Falta humanismo hoje, infelizmente, cada vez falta mais. E Tarcísio é um exemplo disso. É uma agressão a qualquer pessoa razoável assistir, ler, se envolver com esse tipo de notícia. É uma tristeza a gente imaginar o que não está passando na vida dessas pessoas, arrancadas dali, perdendo os seus pertences, o pouco que tem. São pessoas que ficam à margem do Estado e que quando o Estado aparece, é para isso. É para deixá-los mais à margem ainda, para marginalizar mais ainda a vida e a condição de vida dessas pessoas. É para violentá-los, atacá-los, é para reprimi-los. O Estado só aparece para isso na vida dessas pessoas. Você falar sobre a especulação imobiliária, Guga, porque as pessoas saíram da Cracolândia, as pessoas estão sendo retiradas ali da comunidade do Moinho, e o que a gente vê por aqui? Pessoas espalhadas pela cidade em vários bairros, Santa Cecília, aqui na Avenida Paulista, no Túnel, no Minhocão. As pessoas estão abandonadas. Mas eu reparei que em algumas regiões da cidade de São Paulo não tem pessoas em situação de rua. Porque eles estão limpando, tem então, uma tem limpeza lugares rolando, que eles né? não permitem mesmo, que eles não conseguem ficar 10 minutos que tem alguém que passa e tira, sabe? Agora eu fico pensando, para onde foram esse tanto de gente que estava na Cracolândia até antes de acontecer essa limpeza? O Eduardo Moreira foi para Paraisópolis e lá eles disseram que estão surgindo pessoas que não são de lá. Então, assim, essas pessoas estão sendo levadas para algum lugar. A pergunta Será que eles botam no ônibus? onde? Como é que eles botam no ônibus? Descarrega, sabe? Como que... Sabe? Não é tirando, não é limpando que se resolve uma situação tão profunda e tão difícil como essa, Guga. E aí as autoridades têm aquela desculpinha, né? Vou passar para você, só vou falar o que disse o prefeito Ricardo Nunes. Ele falou que o fenômeno é uma ação conjunta da prefeitura com o governo de São Paulo, que vem intensificando o combate ao tráfico na região desde 2022. E aí ele também sinalizou que essa desarticulação do tráfico na favela do Moinho pode ter contribuído para a dispersão dos usuários também. Então, assim, definitivamente, eles não entendem como um problema de saúde pública. Agora, os seguidores de Nunes e de Tarcísio agradecem, né? Aplaudem. Eu não consigo pensar em outra ideia porque não tem surpresa nenhuma aí, né? Vindo desses caras. E você vê, né, a diferença. Coisas de classe é uma coisa tão importante, porque no dia que a polícia e o poder público, né, o que está na base, aceitando os comandos, entenderem que também é povo, vai fazer uma diferença tão grande, porque eles se sentem parte do grupo de um jeito que eles vão lá defender uma coisa que eles nunca vão poder nem triscar, entendeu? Porque na hora que limpar tudo, né, limpar tudo, e tem essa questão da especulação imobiliária, que de repente for algo interessante para criar algo de luxo, a galera que foi lá e bateu e tirou quem estava lá, vai poder passar na porta? Não vai acessar. Então eu não entendo por que eles não se negam a ter um pouquinho de consciência, entender que eles não fazem parte do grupo. Entendeu? Tem que desenhar e colorir. Alguém avisa? Manda um zap ali, avisa. Isso. Falta consciência de classe, né? Ou você vê a pessoa que é também oprimida, que faz parte de um grupo que também é, de certa maneira, segregado, tratado de maneira diferente, né? Com menos direitos. Essa mesma pessoa que está nesse grupo acaba sendo usada como uma ferramenta, como um instrumento daquele que faz parte da elite. E aí ele acaba se auto-reprimindo, porque ele está reprimindo, na verdade, quem ele deveria estar do lado, né? É muito louco isso aí. E aí a gente vê também a diferença de postura de quem é um governante, um governo que tem como prioridade o povo e outro que tem como prioridade a elite. De um lado, Tarcísio reprimindo e do outro lado, pelo menos o Lula, o governo Lula agindo para acabar com essa remoção forçada de família. Quem, de alguma maneira, intercedeu favoravelmente àqueles que estavam sendo oprimidos foi o Lula, que é o Estado também, mas é outro Estado, né? A gente tem o Tarcísio, que representa a elite, atacando, e o Lula, que de fato tenta ter um governo que prioriza aqueles que estão mais à margem, que precisam mais. O Lula, sim, fez o certo e se colocou contra essa remoção forçada e atuou contra o Tarcísio. Então tá aí claramente a diferença, né,
de quem eles representam, o Lula e o Tarcísio. Pois é. Eu acho que falta um pouco de presença, sabe? Física, assim. Porque são dois poderes diferentes, né? Porque, querendo ou não, São Paulo é do Tarcísio, né? Vamos dizer assim, que é dele. Então, tipo, ele que bate o martelo e tal. Mas veio uma ordem presidencial, tipo, a última instância do comando, falando pra não continuar acontecendo. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Eu acho que eu não sei, dentro da possibilidade, da intensidade que a gente acredita nos políticos e a gente espera o retorno, poderia se ajeitar uma agenda, um pedaço da agenda do presidente, nem que ele fosse diretamente lá na putaria da favela do Moinho, entendeu? Até porque tem muita gente de lá que com certeza tem título de eleitor e tá ativo. E não pagaram multa porque votaram, foram lá na última eleição e votou, sabe? Então eu acho que poderia ter um pouquinho assim de sensibilidade na necessidade da grandeza do negócio. Porque não é uma coisinha de ontem para hoje. Tem muito tempo que tá acontecendo isso, sabe? E aí enquanto um manda e o outro não obedece, a gente tá, né, se lascando. E aí, Guga, vai lá o pastor lá do fundo de quintal e fala pra essa gente, vem aqui que eu te acolho. Exatamente. Entendeu? É assim que a gente vai perdendo a oportunidade de estar junto. Vou te devolver o botijão que você perdeu, vou te dar uma cesta básica e tal. E aí vai só catando. Que eu acho que a verdadeira política, ela é feita fora do tempo eleitoral, sabe? Você vai fazendo antes ali, porque a pessoa vai lembrar do que você já fez por ela. É aquela gratidão que vira voto, né? E é nessa hora que a direita, a extrema-direita, o cristianismo que foi comprado, parte dele foi comprado pela política, que começa já a se antecipar, entendeu? Aí quando chega outubro do ano vigente da eleição, já tá tudo pronto. Não precisa nem fazer comício. Aí não adianta a esquerda chegar lá e falar que vai resolver. Chega atrasada, né? Porque parece que eles criam o caos para resolver o próprio caos. É a questão do Trump, né? Foi o que ele falou. E aí ele ganha em cima disso. Tipo assim, a sua única saída tá manjada e conhecida. Só a gente que precisa se ligar e fazer alguma coisa. Fazer mudar, né? Porque... Guga, eu vou pegar a carona que você falou no Lula. Quero trazer o encontro dele com o presidente chinês, o Xi Jinping, porque saiu uma matéria no G1 dizendo que a primeira-dama teria provocado um climão ali ao criticar o TikTok. Você tá ligada nessa notícia aí, né? É o seguinte, segundo a matéria, os integrantes da comitiva brasileira relataram que o episódio gerou um certo constrangimento, tá? Por ocorrer em um momento sem discursos previstos. E Janja teria dito que o algoritmo da plataforma favorece a extrema-direita. Alguma novidade aqui? Nenhuma. Ela também teria alertado para os impactos políticos do aplicativo no Brasil. Mas ontem esse boato caiu por terra, porque o presidente Lula negou que tenha havido qualquer climão. E ele saiu em defesa da esposa. Vamos ver. O que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que o ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Opa! Eu autorizaria ele a sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa, que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. É isso. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Guga, achei que o presidente ficou pé da vida. Agora ele quer saber quem foi o X9 aí, ou melhor, a fonte da Globo News. Estão falando em Rui Costa, cara. O que você acha?
Rui Costa, quem é Rui Costa? Ministro da Casa Civil. A gente só dá a Casa Civil para aquele que é nosso parceiraço, que é nosso braço direito. A não ser o Bolsonaro, que teve que vender a Casa Civil para o Centrão e deu para o Ciro Nogueira. Mas tirando o Bolsonaro, a gente nunca viu um presidente que tenha dado a Casa Civil para quem não seja realmente seu braço direito. Ou seja, o Rui Costa é talvez o ministro mais próximo que o Lula tem. E foi ele, segundo a Mônica Bergamo da Folha, que vazou. Claro que vira tudo um pouco especulação, ele não vai chegar e confessar. Mas se a Mônica deu, e a Mônica é muito competente, claro que isso acendeu um sinal ali na cabecinha do Lula. Ele deve estar desconfiado, sim. E eu não sei como é que vai ficar a relação com o Rui. Mas, por hora, o vazador seria o Rui Costa, do PT da Bahia, ministro da Casa Civil, o que deixa essa história ainda mais complicada, porque, como eu falei, pode estragar uma amizade longa e duradoura entre Lula e Janja. Será que o Rui Costa queria queimar a Janja? Tem gente que acha que o Rui Costa, às vezes, realmente acha que a Janja entra demais nos assuntos, e já tinha esse papo, né, do Rui e dela terem uma rusgazinha. Muitos homens pensam isso, né, Guga? Muitos homens pensam isso. Assim, a favor da Janja, eu não estou dizendo que a Janja acerta sempre que ela vai lá e quer se envolver nos assuntos. Eu não estou dizendo que ela acerta sempre, não. Agora, tem um acerto da Janja aí que, para mim, supera qualquer possível desvio ou vacilo dela, que foi quando a Janja se meteu no golpe do 8 de janeiro. Simplesmente estavam ali ligando no Lula no dia 8 de janeiro, no dia do quebra-quebra, e tentando forçar o Lula, inclusive o Múcio, o ministro da Defesa, foi um dos que sugeriram isso, a assinar uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Isso ia colocar os militares no comando. Parte da intenção do quebra-quebra era exatamente que o Lula assinasse a GLO. Poderia ser aí o golpe. E quem alerta o Lula no momento que ele está no telefone, debatendo a possibilidade de uma GLO, quem alerta para ele que ia ser um golpe, que esse era o momento da consumação do golpe, foi a Janja. A Janja se meteu. A Janja foi lá e acertou. Esse foi um momento muito delicado. A gente poderia ter ido para um golpe de Estado nessa hora. E quem acertou, quem se meteu e acertou foi a Janja. Então, se você quer criticar, quem quiser criticar a Janja por ser uma pessoa que tem voz e não fica quieta e gosta de dar a opinião dela, lembre-se desse acerto dela que foi crucial para a democracia. É isso. Muito se fala, né, Sara, que ela poderia ter uma posição um pouco mais observadora, ser menos ativa. Cara, só que esse modelo de mulher passiva, não cabe mais, gente. Eu acho que é questão de falta de estratégia, porque a mulher ela pode ser o que ela quiser, né? E eu só acho que a gente tem que ter estratégia de saber qual o local que a gente está ocupando e como ocupar ele direito, entendeu? Porque também senão fica muito incoerente e vira bagunça. Querendo ou não, gente, é o tal da putaria do decoro. Existe esse negócio do decoro. Ela pode decidir, dentre coisas eu vou trabalhar nas internas, igual foi no caso de 8 de janeiro, que foi uma coisa bem nas internas, e tem coisas que não tem o holofote da mídia. E essa questão de falar com a mídia, de trazer assuntos, pode ser organizada, sabe? Ter um calendário de postagem, escolher qual guerra vai entrar. Mas não dá pra ter sair. assessores. Ela não tem nada, cara. Tem dinheiro pra pagar? Então me contrata. Ela precisa ter assessor, ela precisa organizar essa vida da Janja também, tem né? que ter, porque se ela se colocou com uma profissional midiática que fala em nome do... Gente, porque não é em nome do Lula, é em nome do país. Sim. Ela é a mulher do presidente e parece que ela é a mulher do país inteiro, porque tudo que ela faz que erra e acerta, reflete na gente, entendeu? Porque ela escolheu esse lugar. Ela não é uma senhora recatada do lar igual a antiga Dona Marisa, que a gente não sabia nem a cor da roupa que ela usava, que mal aparecia. Ela resolveu ser ativa. Então, ir pra guerra sem estratégia é baixa na certa. E a Janja, ela é praticamente um braço direito do presidente, porque ela tá ativa demais, sabe? Concordo. Então eu acho que ela poderia escolher as guerras, sabe? Fazer o calendário de postagem, já que ela quer postar coisas. Escolher o que ela vai falar, o que ela não souber, porque ninguém sabe de tudo. Tem um monte de profissional à disposição para poder explicar ela o cenário de cada coisa, entendeu? Para isso, ela precisaria de uma assessoria, precisaria... Até eu quando estudei muita coisa, eu sou dislexa, já tenho essa noção, Vamos entendeu? organizar, né, Guga? O que você acha? Assim, não, ela até tem uma equipe. Isso. Mas ela tem o gabinete, ela tem verba, ela tem tudo. Porque aí tem a transparência também. A gente saberia o que ela está gastando, o que ela está fazendo. Organizado, eu estou dizendo, sabe?
No papel. E tem uma rede Assim. oficial para esse tipo de trabalho, sabe? Não ficar aquela coisa misturada. Porque eu acho que uma coisa que atrapalha muito são parlamentares ter rede social como influencer e mistura ali questão do povo, questão pessoal. Tinha que ser proibido. Mas aí- A galera do parlamento falou que tem vida política, acabou. Não Aí vai é. ter mais postagem de vida social mais nenhuma. Porque influencia muito isso no dia a dia. Então, acho que não deveria ter. Já que é uma escolha, sabe? Acho que tudo que mexe na estrutura, falando, ou você vai ser padre ou vai ser influência. Ou você vai ser militar, pastor ou vai ser político. influência. Isso. É. Porque, gente, eu sei que tem liberdade de expressão. Porém, a expressão desse povo está influenciando muito de forma negativa nas decisões do povo todo, entendeu? E eles não têm bom senso, só para você ver. A dona coisa lá, tirando foto com a Virgínia, postando na rede social. Olha o que ela representa, olha o que a Virgínia representa. O povo não sabe escolher sozinho, sabe? Ficou difícil. Agora, Guga, a Janja tem assessoria? Não, ela tem uma assessoria. Tem? Ela tem lá um. Tem. Mas tem uma assessoria. Inclusive tentaram depois chamar de gabinete, como se fosse um gabinete da Janja, não de ódio, porque ela não fica espalhando fake news, mas teve até na mídia. Tentaram criar o gabinete da Janja, etc. Mas enfim, ela tem uma equipe, ela e como disse a Sara, assim, ela como tá ali e é uma pessoa ativa, o que ela acaba falando tem uma consequência para o país, né? Então, é claro que ela tem essa noção. Mas nessa situação agora da China, querendo ou não, da maneira, pelo menos como está sendo vendida a notícia, isso acabou ofuscando, né, o Lula, que só estava trazendo notícia positiva até então. A saída do Lula para a China, o que rendeu de acordo comercial, o que está rendendo, né, de fruto de investimento, é uma coisa muito grande. Ele trouxe muito investimento com essa viagem. Além disso, ainda teve o Zelensky pedindo ajuda para o Lula para convencer o Putin a se reunir com ele. O Zelensky, que dizia que o Lula não tinha condição de ajudar no fim da guerra, se socorrendo no Lula. O Lula estava, no pedestal. É China, investimento, bilhões. Zelensky pedindo para ele interceder junto ao Putin. Então, assim, ele estava. Era só notícia positiva, hein? E aí, por conta dessa história do TikTok, de trazer alguém do TikTok para discutir também o algoritmo, etc., isso tudo é claro que é uma brecha muito grande para a extrema-direita desviar o assunto, ou parte da imprensa desviar o assunto, e vira um assunto de negativo, ele fica se explicar. Então ele saiu do só vou comemorar pro vou ter que me explicar. Distração gigante, né, Gu? Mas assim, ele teve que se explicar porque vazou. Quem se vazou? Alguém contou. Agora, quem contou, será que falou a verdade? Será que houve constrangimento mesmo? Essa é a questão tudo se também. cria, né? Sabe? É porque assim, Vamos lá, sendo gente. verdade ou não, até explicar, gerou esse desconforto e gerou essa distração. Então, é como o Guga disse mesmo, né? Ele teve que sair depois desse tal de aplauso para ter que explicar um negócio que, se por acaso for mentira, já gerou essa confusão toda. Total. Entendeu? Aí, durante esse período aí, que o pessoal ganha espaço, né? Pois é. Eu iria atrás de quem vazou, sinceramente. Talvez não tenha nem rolado constrangimento. Minha opinião aqui, Aumentou, né? Talvez aumentou um pouquinho assim. Talvez tenhamos ali alguém, uma sementinha podre ali, porque obviamente que viraria uma notícia e logicamente que pegaria mal pro governo. Sim. Só que, cara, via dos camaradas fica meio esquisito. Essa história tá estranha. Vamos observar pra gente entender melhor aí os próximos capítulos, se o Lula resolver investigar pra saber quem foi o X9. Vamos para o Uruguai agora? Vamos falar sobre o Pepe Mujica, porque o Uruguai, obviamente, está em luto, nós também, né? O corpo de Pepe Mujica, o ex-presidente do país, começou a ser velado ontem em Montevidéu e segue até o final do dia de hoje, no Palácio Legislativo. O funeral está previsto para sexta-feira e terá a presença de líderes mundiais, incluindo, então, o presidente Lula. Beleza, Lula? Alô? É a Janja? Ele recebe ligação da Janja. Janjinha. É a Janja. Olha só, antes do funeral, teve um cortejo que percorreu pontos marcantes da vida política de Mujica, como a Praça da Independência e a sede do Movimento de Libertação Nacional, da qual ele fez parte. Vamos ver como é que foi. Todo mundo muito emocionado, né?
Adeus a Pepe Mujica. Eu vou passar para vocês, mas eu quero lembrar um pouco da trajetória do Mujica para a gente entender a importância dessa pessoa que se foi. Ele foi guerrilheiro pelo Movimento de Libertação Nacional. Ele foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015 e conduziu reformas progressistas muito importantes. Vou citar algumas, tá? Em 2012, ele descriminalizou o aborto. Ele aprovou a legalização da maconha, Guga. E também defendeu a população LGBTQIAPN+. Estou trazendo aqui alguns pontos só para a gente entender a grandiosidade, né, de Mujica em relação às pautas progressistas. Mas eu estou falando de pautas progressistas mesmo, tá bom? Estou falando desse batom, desse verniz que eles passam aí para agradar poucos, assim. Mas, de fato, a gente viu hoje no N1, Rodrigo Viana está lá em Montevidéu, conversou com brasileiros que foram lá se despedir do Mujica, muitos uruguaios ali tristes. E eu acho que a mensagem que fica agora pra gente é o seguinte, Guga, o legado de Mujica, né? A gente sabe que o Paraguai hoje, ele também está aí trabalhando numa frente ampla, mas o legado de Mujica, ele não pode jamais ser esquecido. A gente precisa continuar, não dá para parar, né? Claro, e a gente viu que ele virou um ícone da esquerda, né? O Mujica e o próprio Uruguai, o governo uruguaio virou um exemplo de uma esquerda progressista, de uma esquerda moderna, né? Não uma esquerda anacrônica que não muda com o tempo, mas uma esquerda que se adapta aos novos tempos. E ele começa a história dele na guerrilha. Ele entra na guerrilha urbana exatamente para evitar uma ditadura que se avizinhava ali no Uruguai e que de fato acabou acontecendo. E ele, óbvio, foi uma das maiores vítimas, um dos maiores alvos da ditadura uruguaia. Ficou preso mais de uma década, né? E um bom tempo também ele ficou preso na solitária. Quase enlouqueceu. Foi uma coisa que fizeram com ele, foi de uma crueldade absurda. Então é um exemplo realmente de alguém que dedicou a vida à luta social, àquilo que acredita e ficou do lado certo da história, lutou pela democracia, lutou contra um estado de exceção, lutou contra a ditadura, contra a violência, contra os militares fascistas uruguaios. É um cara que depois ainda conseguiu, óbvio, chegar ao poder e como presidente foi alguém muito moderno, né? Que colocou em prática políticas progressistas e que deram resultado. Então acabou virando um ícone, é um ícone da esquerda, é um exemplo de ser humano, é um humanista. Tem tão poucos humanistas hoje e ele era um, e que fará muita falta. Adeus, Mujica, e infelizmente você se foi, o mundo perde muito sem você. Tanto que ele conseguiu unir até a direita no seu funeral, né, Sara? Então, assim, um exemplo importante quando a gente fala de progresso e quando a gente fala da política colocar as pessoas em primeiro lugar. Porque é sobre isso, ou deveria ser, pelo menos. E deve ser bom você falecer, assim, terminar a sua carreira de fato, com as pessoas te aplaudindo até o último momento sobre o que você conseguiu trabalhar e construir, né? Total. E o Pepe andava sempre com aquele Fusquinha azul, né? O icônico Fusca azul, que se tornou aí um símbolo de uma vida simples. Ele, inclusive, já recebeu propostas milionárias por esse Fusca. Um sheik árabe ofereceu, sabe quanto para o Mujica vender o Fusca? Ele não vendeu? $1 milhão. $1 milhão de dólares. Nossa, 5 milhões de reais em média? Só isso. Quase 6. Quase 6, cara. E eu tentando vender meu carro por 50 conto, menino. Não parece um shake. Falei pra ela, toma, mulher, Segurou o Fuquinha ali, ó. Teve um embaixador do México que propôs uma troca né? do Fusca por 10 caminhonetes. O que ele ia fazer com 10 caminhonetes? Mujica não aceitou, não. Né? Tipo assim, ele não tinha que fazer com 10 caminhonetes. Ele queria fazer com $1 milhão, sendo que eles já era presidente. Né? Só queria o Fusca mesmo, né? E curtir o trem, que a gente gosta, né, das coisas. O exemplo de vida simples ali, na prática, né, assim, não só e como no é que um cara desse não vira modelo referência, assim, tão falado, que era para ele ser conhecido tanto quanto o Trump?
né? Porque pra você ver, a gente tem uma força na voz para poder dar espaço e levar o nome longe de quem é desgraçado, e quem realmente está fazendo coisa boa, a gente não alastra tanto, né? Verdade. Bem colocado, bem colocado. Trump está em toda Mas assim, para um país do tamanho do Uruguai, até que é um país pequeno em tamanho, em número de população, ele conseguiu até um certo destaque. Mas junto à esquerda, né? Ele virou um ícone da esquerda. Na bolha, a galera realmente na bolha da esquerda, mas sem dúvida nenhuma ele merecia muito mais prestígio do que o Trump. Exatamente. E o Mujica faleceu na última terça-feira, aos 89 anos, vítima de um câncer no esôfago. Ele estava em estado terminal e recebia cuidados paliativos em casa. A gente já tinha visto alguns vídeos dele se despedindo, né? Enfim, dele falando da importância desse legado, da continuidade desse trabalho. Obrigada, Pepe. O que a gente pode dizer é obrigada. Obrigada, né? Por tudo. Seja bem recebido na passagem, né? Quando fizer a passagem. A Beta Maia, ela tá aqui lembrando que ele é uma figura mundial. Ele é uma figura mundial, claro que ele é uma figura mundial, e que tanto a direita, quanto a esquerda, quanto ao centro, aqueles que são políticos, não os fascistas, eles têm muito respeito pelo Mujica. Só fala mal do Mujica a turminha da cloroquina, turminha que chama o professor de doutrinador, aí fica querendo enquadrar ele como se fosse um terrorista, porque ele fez parte da guerrilha urbana, fez parte porque é um herói, irmão, porque quis lutar exatamente contra aqueles que queriam impor violência. Mas tem gente que tenta, obviamente, distorcer a imagem dele. Agora, ele conseguiu furar também um pouco a bolha nesse sentido de daqueles que entendem de política passarem a respeitá-lo. Ele é respeitado por muitos espectros da política, apesar de não ser tão conhecido quanto o Trump. A Letícia está perguntando, Lula conseguiu chegar no Uruguai? Olha, até onde sei ainda não, Letícia. Rodrigo Viana está lá, então até onde a informação chegou aqui, ainda não, mas que ele já disse que vai comparecer ali também no funeral de Pepe Mujica. A Beta dizendo um líder não só apenas da esquerda, como o Guga contou, e o Alan Carte dizendo Mujica, um ser humano ímpar. E é isso. Vamos agora nos despedir, né, do corpo de Mujica, mas certamente ali seu legado vai inspirar muita gente. A gente viu muitos jovens também no funeral, né? Por isso que eu também estou relacionando tinha com uma gente inspiração. Tudo quanto é jeito, idade. Só antes da gente entrar no momento final, eu sei que não dá mais tempo da gente fazer propaganda agora do Prêmio Best, mas lembrem que eu e o Príncipe William estamos concorrendo, e Hobbs, se também estiver concorrendo, votem também na Hobbs, porque a gente está lá no Prêmio Best. Então vai lá e votem. Depois amanhã a gente joga os links aqui, que hoje não dá mais tempo. Prêmio Best, eu e o Príncipe William, procurem lá na categoria jornalista, influenciador, no meu caso também na categoria de opinião, e no dele jornalista. Tocador de berrante um dia teremos a categoria. Aí é o concurso, não tem nem concorrência. Aí ele ganha sozinho. Gente, quase finalizando aqui, vou trazer o recado que vai começar a segunda turma do curso de pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP-SP. Lembrando que na primeira turma foram quase 4.000 alunos e alunas inscritas, e agora chegou a vez dessa segunda turma revolucionária. E aí, para a gente dar pontapé aí dessa segunda turma, a gente preparou uma super aula magna para você tirar as suas dúvidas, saber quem são os professores e conhecer todos os detalhes da segunda turma do curso de pós do ICL. E sabe quem vai estar com vocês? O coordenador do curso, que é o sociólogo Gessé Souza. Então preste atenção, porque a aula se chama Por que as elites odeiam o povo brasileiro? Então vai ter essa aula e depois um papo com o Gessé e também com o Edu. Lembrando que essa aula é aberta online, gratuita, e vai acontecer no dia 15 de maio, às 8 horas da noite. Mas você precisa garantir a sua vaga. Hoje, né? Acessando o link que o Guga tem na ponta da língua. Não tem? Claro, aquele link, o linkzinho, qual é o link, Albevaristo? Andrei Gobi,
Meire Teixeira, Rosália Pinho, Fernanda Barbosa. Eu quero todos vocês no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Dá tempo de entrar a Andréia do Vale, que tá aqui todo dia, a nossa Beta Maia, o Josevaldo Gonçalves, Giovanni Pires, Letícia, mamãe cansada, tá aqui todo dia, Letícia. Aurino Júnior, todos vocês onde? No roleicl.com.br, roleicl.com.br. Muito bem, Guga. Na ponta da língua, gente. Fechou? Termina Berrante agora o dele. meu, seu, nosso Rolê CL, Sara Rara. E agora eu vou falar pra minha caixa, que eu sou um bombom fora da Adorei, caixa. já tem nome no rolê, Sara Rara. É, Guga, meu menina. amado, vamos fechar de berrante? Ele tá aí? Deixar de berrante. Hoje, Então vai lá. Aí ele ganha essa Qual é a Beijo na música? sua bochecha. E Pablo, fiquem agora com qual é a provocação música? histórica. Agora tem provocação histórica. Vai, vamos ver se a gente adivinha. Vai lá, é um hino de um time maravilhoso de futebol que vai reconhecer quem sabe torcer para o melhor time do Brasil. Ah, meu Deus, só se for do Palmeiras. Vai. Vamos lá, joguem aí. Chegou o momento. Hoje, às 20 horas, vamos nos encontrar na aula inaugural da segunda turma da Pós-ICL. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? Vamos olhar de frente para a estrutura que impede o país de se desenvolver e entender como ela foi construída historicamente. Vou mandar o link para o seu e-mail e para o seu WhatsApp 1 hora antes da aula começar. Garanta o seu lugar. E aí, Chico, vamos microfonar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, comprei na de CL. Pô, tá agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.